Houve um incidente que abalou todos até o âmago, espalhando-se como um sussurro de horror por toda a aldeia. Uma pobre mãe, conhecida por sua humildade e retidão, enfrentava agora um fardo que ninguém conseguia compreender. Como uma mulher viúva, que criava sozinha 7 filhas virtuosas, poderia ser alvo de tamanha vergonha? 4 de suas filhas estavam grávidas e nenhum homem assumira a responsabilidade. A honra daquela família, tão preservada por anos, parecia desmoronar diante dos olhares curiosos e julgadores. As filhas, jovens adultas, até então exemplos de pureza e discrição, viram-se arrastadas para o centro de um turbilhão de fofocas e suspeitas. Era uma história comovente e angustiante que logo chegou aos ouvidos do rei. A mãe, viúva e sem filhos homens para ampará-la, carregava sozinha o peso da vergonha e do desespero. A beleza e a virtude de suas filhas, antes celebradas pela comunidade, agora eram questionadas por todos. Em um dia decisivo, o rei, conhecido por sua justiça e preocupação com os problemas de seu povo, realizou uma corte em seu majestoso palácio. Ele se sentou em seu trono imponente, preparado para ouvir as queixas e dores da população. Entre os muitos casos apresentados, uma figura se destacou. Era uma senhora idosa, curvada pelo peso da vida e com lágrimas silenciosas correndo pelo rosto. Sua expressão era de desespero profundo, o tipo de dor que carrega em si a história de uma batalha perdida. Quando ela atravessou o salão, o burburinho dos presentes cessou. Todos podiam sentir que o que ela trazia consigo era mais do que uma queixa comum. O rei, ao observar a tristeza estampada no rosto da velha, inclinou-se levemente em sua direção. Sua voz, firme e compassiva, ecoou pelo salão. "Mãe, o que a traz até aqui? O que você deseja?" A sala inteira mergulhou em silêncio absoluto. O destino daquela mulher e de suas filhas agora dependia das palavras que ela diria ao rei. A velha, preocupada, olhou em volta, para os lados. O ministro ficou em silêncio e o rei insistiu com impaciência. "Mãe, estou aqui para resolver o seu problema. Por que você está hesitando? Conte-nos o que está acontecendo, para que possamos decidir o que fazer." Chorando, a velha disse ao rei: "Oh, meu rei, o problema é tão grande que não consigo dizê-lo diante de todos. Só posso contar a você. Sou viúva, não tenho filhos e moro sozinha com minhas 7 filhas. Tenho medo do que pode acontecer com elas se eu expuser isso aqui, diante de todos. Algo terrível pode nos atingir à noite. Quero contar isso apenas a você." O rei, preocupado com a seriedade da situação, ponderou por um momento. Ele decidiu agir com discrição e disse: "Conte-me o seu problema. Estas pessoas são confiáveis e ninguém irá prejudicá-la." Ainda assim, a velha continuou chorando e insistiu: "Eu só posso contar a você." Diante disso, o rei se levantou e ordenou: "Levem esta mulher ao meu quarto para que ela possa falar comigo em particular." 2 soldados escoltaram a velha até a sala real. Lá, o rei disse: "Agora, mãe, conte-me, qual é o problema?" A velha caiu aos pés do rei chorando. O rei, aflito, insistiu: "Mãe, diga-me o que a preocupa. Meu coração está cheio de preocupação. O que pode ser tão grave? Quero ajudá-la." A velha, ainda soluçando, começou a contar sua história. "Oh, meu rei, sou viúva. Meu marido morreu há muitos anos. Tenho 7 filhas e trabalho nas casas de famílias ricas. Lavo louças, roupas e faço outras tarefas domésticas para sobreviver. Vivo com o que ganho, com restos de comida e o salário pelo meu trabalho. Mesmo em tanta pobreza, sou grata a Alá e nunca reclamei da vida. Minhas filhas são todas modestas. Elas nunca saem de casa e sempre usam véu. Minha vida era assim, até que um dia minha filha mais velha ficou muito doente. Eu a levei ao médico e ele me disse que ela estava grávida. O chão sob meus pés sumiu.
Minha filha mais velha não era casada. Como isso era possível? Quando a trouxe para casa, comecei a bater nela, perguntando: quem é o responsável por isso? Quem é o pai da criança? Ela chorava e implorava: mãe, eu não sei de quem é essa criança. Por favor, acredite em mim. Eu nunca falei com ninguém, nunca saí de casa sozinha, nem olhei para ninguém. Não sei como isso aconteceu. A velha, preocupada, olhou em volta, como se temesse que as paredes pudessem ouvir. Seus olhos inquietos percorriam o salão, refletindo angústia e medo. O ministro permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer, enquanto o rei, já impaciente, insistia: mãe, estou aqui para resolver o seu problema. Por que você está hesitando? Confie em mim. Conte-nos o que está acontecendo, para que possamos decidir o que fazer. A velha começou a chorar baixinho, as mãos trêmulas segurando o manto que cobria sua cabeça. Com uma voz entrecortada, respondeu ao rei: oh, meu rei, o problema que carrego é tão grande que não consigo dizê-lo diante de todos. É algo terrível, algo que pesa sobre meu coração como uma pedra. Só posso contar a você, em particular. Ela respirou fundo e continuou, o desespero evidente em suas palavras. Sou viúva. Não tenho filhos homens. Apenas 7 filhas. Eu moro sozinha com elas e tenho medo. Tenho medo do que pode acontecer com elas se eu expuser isso aqui, diante de tantos olhos e ouvidos. Algo terrível nos atingiu como uma maldição, e temo que, se for revelado, o perigo se torne ainda maior. Por favor, meu rei, permita-me contar isso apenas a você. O rei, ao ouvir a gravidade no tom da mulher, franziu a testa, sentindo o peso de suas palavras. Ele ponderou por um momento, os olhos fixos na velha, tentando medir a profundidade daquele mistério. Por fim, ele disse: mãe, conte-me o seu problema. Estas pessoas que estão aqui são de confiança e ninguém ousará prejudicá-la. Mas a velha balançou a cabeça com veemência, o rosto banhado em lágrimas. Ela juntou as mãos em súplica e respondeu soluçando: não, meu rei, eu só posso contar a você. Só a você! Diante de tanta insistência e do evidente terror da velha, o rei se levantou, a capa real esvoaçando ao movimento. Ele ergueu a mão em um gesto de comando e ordenou aos soldados: levem esta mulher ao meu quarto. Ela precisa falar comigo em particular. 2 soldados se aproximaram e gentilmente conduziram a velha para fora do salão. Lá dentro, os murmúrios se espalharam como ondas em um lago, todos tentando adivinhar que segredo terrível aquela mulher escondia. Ao chegarem na sala real, o rei sentou-se diante dela, seu semblante agora sério, mas acolhedor. Ele gesticulou para que ela falasse e disse: agora, mãe, diga-me, qual é o problema que a trouxe até mim? A velha caiu de joelhos diante do rei, seus soluços ecoando pelas paredes. Suas mãos trêmulas agarraram os pés do soberano, como se ele fosse sua última esperança. O rei, profundamente aflito, inclinou-se em sua direção e insistiu: mãe, diga-me o que a preocupa. Meu coração está pesado com a preocupação. O que pode ser tão terrível? Eu quero ajudá-la. Por alguns instantes, a velha não conseguiu falar, tomada pela emoção. Finalmente, com um esforço visível, ela começou a contar sua história, sua voz embargada pela dor. Oh, meu rei, eu sou uma mulher viúva. Meu marido morreu há muitos anos, deixando-me sozinha com 7 filhas. Para sobreviver, eu trabalho nas casas de famílias ricas. Lavo pratos, roupas e faço todo tipo de tarefa doméstica. Vivo com o que ganho, restos de comida e um salário pequeno. Mesmo assim, agradeço a Alá todos os dias e nunca reclamei da minha vida, por mais dura que fosse. Ela fez uma pausa para enxugar as lágrimas que não paravam de escorrer e então continuou: minhas filhas são minha maior bênção. Todas elas são modestas, respeitosas e virtuosas.
Elas nunca saem de casa sozinhas e sempre mantêm o véu. Sempre vivi com a esperança de que um dia Alá nos traria dias melhores. Mas então, meu rei, o pior aconteceu. Sua voz tremeu e ela parecia estar revivendo o momento que mudou tudo. Um dia, minha filha mais velha adoeceu gravemente. Preocupada, levei-a ao médico. Quando ele a examinou, disse algo que fez o chão desaparecer sob meus pés. Sua filha está grávida. A velha engasgou em suas palavras, como se o peso daquela lembrança ainda a esmagasse. Minha filha mais velha não é casada, meu rei. Como isso poderia acontecer? Quando a trouxe de volta para casa, o desespero tomou conta de mim. Eu a confrontei, perdi o controle, comecei a bater nela e a gritar: quem é o responsável por isso? Quem é o pai da criança? Ela fez uma pausa, as lágrimas escorrendo sem controle. Com a voz entrecortada, continuou: minha filha se jogou aos meus pés, chorando e implorando: mãe, eu não sei. Por favor, acredite em mim. Eu nunca falei com ninguém, nunca saí de casa sozinha, nem olhei para outro homem. Não sei como isso aconteceu. O silêncio da velha foi preenchido pelo eco de seus soluços. O rei, chocado com o que ouvia, sentiu uma dor profunda no peito. Ele sabia que algo terrível havia acontecido naquela casa. Algo que precisava ser desvendado imediatamente. Apesar de minha desconfiança, acabei acreditando nela, pois nunca mentiu para mim. Alguns dias depois, fiquei ainda mais convencida de sua inocência. Então, o tempo passou e minha filha deu à luz um menino. Criamos a criança. Meses depois, minha segunda filha adoeceu. Levei-a ao médico e ele também disse que ela estava grávida. Meu coração desmoronou novamente. Pensei: quem está fazendo isso com minhas filhas? Minhas filhas não saem de casa e ninguém entra na nossa casa. A velha, tremendo de desespero, continuou: eu rezei a Alá pedindo proteção. Clamei por misericórdia, mas foi como se o céu permanecesse em silêncio. Algum tempo depois, minha segunda filha, minha pobre segunda filha, também deu à luz um menino. Ela começou a soluçar mais alto, como se as lembranças a sufocassem. Com dificuldade, continuou: eu não sabia o que fazer. Comecei a vigiar nossa casa, me perguntando se algo ou alguém estava nos amaldiçoando. Mas então, minha terceira filha engravidou. E por fim, ela apertou o véu contra o rosto, tentando conter o choro, mas falhou. Minha quarta filha, meu bebê, minha menina de apenas 14 anos, também ficou grávida. O silêncio na sala era quase insuportável. Até mesmo o rei, acostumado a ouvir histórias trágicas, sentiu uma onda de indignação e horror crescer dentro de si. A velha ergueu os olhos molhados para ele, a dor em seu olhar penetrando como uma lâmina. Majestade, estou arrasada. Não sei o que está acontecendo em nossa casa. Não sei quem está destruindo nossas vidas. Eu tentei de tudo, mas não consegui descobrir quem está entrando no meu lar, quem está cometendo esses atos monstruosos. Por favor, ó rei, faça justiça. Eu imploro, encontre o culpado. A tensão na sala era palpável. O rei, com o rosto sério e o coração pesado, levantou-se de seu trono. Ele olhou para a velha. A dor dela agora também a sua. Mãe, você deveria ter vindo a mim no início, quando isso começou. Sua voz estava firme, mas não havia condenação, apenas pesar. Se tivesse me procurado, talvez isso não tivesse acontecido com suas outras filhas. Ele fez uma pausa, respirando fundo, e continuou. Mas entendo. Pessoas pobres como você vivem com medo das calúnias, dos julgamentos cruéis de quem não conhece sua dor. Vocês sofrem em silêncio até que a dor se torne insuportável. Só então vem em busca de ajuda. A velha caiu de joelhos novamente, lágrimas escorrendo livremente.
Eu cometi um erro ao não procurar ajuda antes, Majestade. Fui fraca, mas agora estou aqui. Por favor, faça justiça. O rei se inclinou ligeiramente, olhando diretamente nos olhos dela, e sua voz se encheu de determinação. Vá para casa, mãe. Este problema não é mais seu, é meu agora. Não posso tolerar que uma mulher no meu reino sofra tanto. Não descansarei enquanto não encontrar o culpado e garantir que ele pague por seus crimes. A velha, sem palavras, levantou-se com dificuldade. Ela se curvou em reverência, ainda chorando, e foi escoltada pelos soldados de volta à sua casa. O rei, porém, não conseguiu mais se concentrar nos outros casos trazidos à sua corte. Embora ouvisse as queixas do povo, sua mente permanecia fixa naquela mulher e no mistério terrível que envolvia suas filhas. Assim que terminou de atender os pleitos, chamou seu ministro. O ministro, ao ver o rosto preocupado do rei, inclinou-se respeitosamente e perguntou: Majestade, o que aquela velha disse? O que a deixou tão perturbado? O rei olhou para ele, o peso do segredo refletido em seus olhos. Ele suspirou profundamente antes de responder. Ela me contou algo que abalou minha alma. Há um monstro entre nós, alguém tão vil que destruiu a dignidade de uma casa inteira. Ele invadiu o lar de uma viúva e violou não apenas suas filhas, mas também a confiança e o respeito que deveríamos ter uns pelos outros. O ministro, surpreso com a intensidade do relato, inclinou-se mais, sussurrando: O que devemos fazer, Majestade? O rei, com o olhar fixo e cheio de determinação, respondeu: Vamos caçá-lo. Este monstro não ficará impune. Prepare os homens, temos trabalho a fazer. O rei permaneceu inquieto, andando de um lado para o outro no salão do palácio. Seus pensamentos estavam fixos nas palavras da velha, no sofrimento estampado em seus olhos e na monstruosidade que alguém em seu reino havia cometido. Não posso descansar, ministro. Enquanto mulheres inocentes estiverem sofrendo, não terei paz. Esse monstro será encontrado, custe o que custar. O ministro assentiu, mas manteve a calma, confiante no plano que haviam traçado. Ele partiu ao cair da noite, levando consigo a cabra que seria a peça central de sua armadilha. Quando chegou à humilde casa da velha, a escuridão envolvia o lugar, e apenas uma vela bruxuleava em um canto, projetando sombras que pareciam dançar em meio ao silêncio opressor. A velha, ao ouvir o barulho na porta, apressou-se em abrir. Ao ver o ministro carregando a cabra, sua expressão foi de confusão misturada com cansaço. Ministro, o que está fazendo aqui tão tarde? Perguntou, a voz ainda marcada pela dor. O ministro respondeu com firmeza, mas não sem um tom de compaixão. O problema que você compartilhou com o rei o chocou profundamente. Estamos aqui para ajudá-la. A velha, ainda olhando desconfiada para a cabra, insistiu. E o que pretende fazer com isso? O ministro respirou fundo, entrando na casa sem esperar mais perguntas. Ele colocou a cabra no chão e explicou, em um tom baixo e cuidadoso: Esta cabra será nossa aliada. Vamos usá-la como isca. Hoje à noite ela ficará amarrada no telhado da sua casa. O monstro que tem atormentado sua família virá, e quando isso acontecer, pegaremos o culpado. A velha apertou as mãos contra o peito, apreensiva. E se o plano falhar? E se ele perceber e fugir? O ministro respondeu com determinação: Confie em mim. Tudo que você e suas filhas precisam fazer é ficar em silêncio. Não façam barulho algum. Nós temos soldados posicionados ao redor da casa. Se o monstro aparecer, ele não terá para onde correr. Ele deu instruções claras, olhando fixamente nos olhos da velha e de suas filhas, que estavam reunidas no pequeno aposento. Durmam em paz esta noite. Não há motivo para temer. Apenas deixem a cabra fazer o trabalho dela. Com isso, o ministro subiu ao telhado e amarrou a cabra em um local estratégico.
Antes de partir, ele lançou um último olhar para a velha e disse: "Lembre-se, mãe, nenhuma palavra. O destino do culpado depende da sua calma." O ministro saiu da casa em segredo, certificando-se de que os soldados estivessem em suas posições. Quando chegou ao palácio, o rei ainda estava acordado, esperando notícias. Ele o encontrou de pé, olhando fixamente para uma chama tremeluzente, como se ela pudesse lhe dar respostas. "Você colocou a cabra como planejamos?" perguntou o rei, sua voz carregada de tensão. "Sim, majestade. A cabra está exatamente onde deveria estar, e os soldados estão prontos. Agora só precisamos esperar." O rei balançou a cabeça, mas não parecia aliviado. Seus olhos, normalmente firmes, estavam sombrios. Esperar é a parte mais difícil. Quando penso no sofrimento daquela mulher e de suas filhas, meu sangue ferve. Espero que essa noite traga justiça. A noite avançava lentamente, cada segundo parecendo uma eternidade. Na casa da velha, o silêncio era tão denso que parecia sufocar. As filhas se deitavam lado a lado, mas nenhuma conseguia dormir. O som ocasional do vento e o leve balido da cabra no telhado eram os únicos ruídos que cortavam a escuridão. Então, por volta da meia-noite, algo aconteceu. Uma sombra sinuosa moveu-se nas proximidades da casa. O monstro finalmente havia chegado. Ele escalou o telhado com destreza, mas assim que se aproximou da cabra, o animal começou a balir desesperadamente, como se sentisse o perigo iminente. Os gritos da cabra ecoaram pela noite, acordando a aldeia silenciosa. Os soldados, posicionados nas sombras, ouviram o alarme e avançaram rapidamente em direção à casa. O monstro, percebendo que havia caído em uma armadilha, tentou escapar, mas já era tarde demais. Os soldados o cercaram. Ele lutou, mas foi dominado. Sua força e agilidade não eram páreo para os homens armados. Quando finalmente o subjugaram, um deles puxou o capuz que cobria seu rosto. A velha e suas filhas, tremendo de medo, espiaram pela janela, enquanto o homem era levado. A velha reconheceu o criminoso e caiu de joelhos, o choque e a dor invadindo seu corpo. "Não pode ser!" ela murmurou, a voz quase um sussurro. O sol ainda não havia nascido quando o culpado foi levado ao tribunal para enfrentar o rei. A velha e suas filhas também foram convocadas e o ambiente estava carregado de tensão e expectativa. Todos queriam saber quem era o monstro que havia destruído a vida daquela família. Na sala do tribunal, o silêncio era absoluto. Todos os olhos estavam fixos no homem ajoelhado, suas mãos algemadas e seu rosto coberto por um pano escuro. O peso da atmosfera era quase palpável, e o rei sentado em seu trono observava-o com uma expressão de profunda indignação e desprezo. O rei finalmente quebrou o silêncio, sua voz ressoando pelo salão. "Por que, irmão? Por que você não tem mais medo de mim? Como ousou agir com tamanha vileza em meu reino?" Ele fez uma pausa, sua respiração pesada, antes de declarar com firmeza: "Seus crimes não ficarão impunes. Você receberá uma punição tão severa que servirá de lição para todos os que ousarem seguir seu caminho." O rei então ergueu a mão em um gesto resoluto e ordenou: "Soldados, tirem a máscara desse homem. Quero ver quem teve a audácia de cometer um crime tão terrível, desonrando as filhas dessa pobre mulher e manchando o meu reino." Os soldados hesitaram por um momento, como se soubessem que o que estava por trás daquele pano só traria mais horror. Lentamente, removeram a máscara, revelando o rosto do culpado. A velha, que estava a poucos metros, arfou ao reconhecer quem era. Suas pernas vacilaram, mas a raiva a impulsionou para frente. Ela avançou com a força de anos de sofrimento acumulado, seu olhar transbordando de dor e fúria. Sem hesitar, ela cuspiu no rosto do homem, sua voz tremendo enquanto gritava: "Você é um monstro! Um monstro! Minhas filhas são como suas próprias filhas. Como pôde fazer algo tão vil?
Você deveria ser o protetor delas como tio. Em vez disso, destruiu as nossas vidas. Não tem vergonha? Não tem dignidade? O homem abaixou a cabeça, mas a velha não parou. Sua voz agora era carregada de desprezo e amargura. Você se aproveitou da nossa pobreza, do nosso silêncio e destruiu o que tínhamos de mais precioso. Que tipo de homem faz isso com sua própria família? O rei, que até então havia permanecido sentado, levantou-se com força, sua capa esvoaçando. Ele deu um passo à frente, seu rosto tomado pela fúria. Com um dedo apontado para o homem, sua voz ecoou como um trovão. Você é parente delas. Essas meninas confiavam em você. Como ousa trair essa confiança de forma tão monstruosa? Ele se aproximou ainda mais, olhando diretamente nos olhos do culpado, que tremia de medo e vergonha. O rei continuou, sua voz agora carregada de nojo e desprezo. Você deveria ter sido um guardião, um porto seguro para elas. Mas em vez disso, você destruiu suas vidas, roubou sua inocência e mergulhou essa família em desespero. Você não é digno de ser chamado de homem, muito menos de ser parente delas. O tribunal inteiro prendeu a respiração. A fúria do rei era palpável, e o peso das palavras da velha ainda ressoava no ar. O culpado, incapaz de sustentar o olhar do rei ou de qualquer outra pessoa, continuava ajoelhado, com os ombros caídos e o rosto agora exposto à vergonha que tanto merecia. O homem ajoelhado tremia visivelmente. Sua tentativa patética de justificar suas ações apenas aumentava a tensão no tribunal. Quando ele murmurou com a voz trêmula: "Sou tio delas. Isso é um assunto de família." Os presentes trocaram olhares de incredulidade. O atrevimento de tal desculpa era quase tão monstruoso quanto os próprios atos. O rei, ao ouvir essas palavras, ficou imóvel por um momento, como se o próprio ar ao seu redor tivesse congelado. Então, em um movimento brusco, desembainhou sua espada, o som metálico ecoando pelo salão. Ele apontou a lâmina afiada diretamente para o peito do homem, que não ousava levantar os olhos. "Assunto de família", rugiu o rei, sua voz reverberando como trovão. "Você acha que isso é algo que posso ignorar? Algo que devo deixar impune?" O homem tentou balbuciar alguma coisa, mas a fúria do rei o silenciou. "Diga-me a verdade, agora!" O rei exigiu, aproximando a lâmina ainda mais. "Por que você fez isso?" Tremendo, incapaz de sustentar o olhar do rei ou de resistir à pressão que crescia no ambiente, o homem finalmente cedeu. Ele caiu ainda mais sobre os joelhos, o suor escorrendo de sua testa. Sua voz era entrecortada, carregada de medo e culpa. "Meu irmão mais velho, ele se casou e quando teve filhas, começou a me ignorar. Não me dava mais atenção e isso me encheu de raiva." O silêncio no tribunal era absoluto, como se todos estivessem prendendo a respiração, esperando as palavras seguintes. "Depois que ele morreu", continuou o homem, sua voz falhando, "comecei a olhar para sua filha mais velha. Ela era linda. E eu..." Ele engasgou, incapaz de continuar por um momento. O rei, apertando o punho ao redor da espada, avançou um passo, forçando o homem a falar. "Continue!" ordenou, sua voz firme e inabalável. O homem, agora suando ainda mais, finalmente admitiu. "Eu pedi à minha cunhada que me deixasse casar com sua filha, mas ela recusou. Disse que era inapropriado, que minha sobrinha era jovem demais." Ele ergueu os olhos por um breve momento, apenas para baixá-los novamente diante do olhar do rei, carregado de ódio. Eu fiquei furioso. A ideia de que ela poderia crescer e casar-se com outro homem, de que outra pessoa a teria, isso me consumiu. Então eu procurei um meio de realizar meus desejos. Um murmúrio de repulsa percorreu a sala, mas o rei ergueu a mão, silenciando todos. Ele queria ouvir tudo. "Usei ervas.
continuou o homem, sua voz agora quase um sussurro. Coloquei na comida da família para que todos dormissem profundamente. Durante essas noites, ele fez uma pausa, sua voz falhando, mas o olhar impiedoso do rei o obrigou a continuar. Durante essas noites, eu cometia meus crimes. Eles ficavam inconscientes por horas. Quando acordavam, não se lembravam de nada. O tribunal explodiu em murmúrios de horror. Algumas pessoas cobriram o rosto, incapazes de acreditar no que haviam acabado de ouvir. A velha e suas filhas choravam abertamente, as mãos tremendo enquanto seguravam umas às outras. O rei, chocado com tamanha monstruosidade, sentiu a raiva crescer dentro de si como uma tempestade. Sua mão segurava o punho da espada com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ele deu um passo à frente, a lâmina ainda apontada para o homem. Você destruiu vidas, traiu a confiança de uma família que deveria proteger. É mais do que um crime contra elas. É uma afronta ao meu reino. Ele se virou abruptamente para o vizir, sua voz ecoando pelo tribunal com autoridade inquestionável. Vizir, ponha um fim nisso agora, execute-o imediatamente. O peso da sentença fez o tribunal congelar. O homem começou a implorar por sua vida, gritando: "Por favor, majestade, tenha piedade. Eu estava cego pela raiva, pelo desejo. Não mereço morrer." Mas as súplicas do homem não encontraram lugar no coração do rei. Ele ergueu a mão novamente, ordenando silêncio. O vizir, sem hesitar, desembainhou sua própria espada e se aproximou. Os presentes assistiram em silêncio absoluto enquanto o destino do homem era selado. O som da lâmina cortando o ar foi o único ruído que se ouviu, seguido pelo impacto final. O tribunal permaneceu em silêncio por um longo momento. O rei, com a expressão ainda carregada de raiva, olhou para a velha e suas filhas. Ele respirou fundo, tentando controlar a fúria que ainda queimava dentro dele. "Que isso sirva de exemplo", declarou ele, sua voz grave e pesada. "Este é o destino de quem ousa cometer tais atrocidades no meu reino." O homem recebeu a punição merecida, sua vida encerrada como um aviso severo a qualquer um que ousasse causar tanto sofrimento. O tribunal permaneceu em silêncio enquanto o rei abaixava a espada, seu semblante grave refletindo a dor e a indignação que sentia. Ele então se aproximou da velha, que observava a cena com lágrimas nos olhos, suas filhas encolhidas ao seu redor, marcadas pelo sofrimento, mas finalmente livres do pesadelo que viveram. O rei olhou para a mulher com uma expressão de compaixão e, em um tom firme e ao mesmo tempo gentil, disse: "Mãe, se você tivesse vindo até mim antes, suas filhas não teriam sofrido tanto. Mas agora é meu dever garantir que elas tenham o futuro que merecem." A velha caiu de joelhos diante do rei, soluçando: "Majestade, não sei como agradecer. Você devolveu esperança a esta casa destruída." O rei inclinou-se e segurou suas mãos, ajudando-a a se levantar. Com um olhar determinado, ele declarou: "Suas filhas terão a felicidade que lhes foi negada. Prometo a você, de hoje em diante, elas viverão como merecem, com dignidade, respeito e segurança." Cumprindo sua promessa, o rei pessoalmente organizou casamentos para as 4 filhas mais velhas. Ele escolheu soldados corajosos e respeitados, homens de honra que protegeriam e amariam suas esposas. Além disso, providenciou um generoso dote, garantindo que nunca mais conhecessem a pobreza. No dia dos casamentos, a aldeia inteira testemunhou o evento. As filhas, antes marcadas pela vergonha e dor, agora estavam radiantes, vestidas com roupas finas que o próprio rei mandou confeccionar. A velha, observando suas filhas sorrindo novamente, chorava de alívio e gratidão. Após o casamento, a velha aproximou-se do rei com os olhos marejados e disse: "Majestade, você não é apenas um rei justo, mas um pai para nós. Que Alá abençoe sua vida e seu reinado."
O rei, com um sorriso caloroso, respondeu: Mãe, sua luta acabou. E quando suas outras 3 filhas estiverem em idade de casar, venha até mim novamente. Encontrarei os melhores maridos para elas, assim como fiz para as mais velhas. A velha, profundamente emocionada, caiu novamente em prantos de gratidão, enquanto o rei a tranquilizava com um gesto carinhoso. Assim, a história chegou ao fim. Um rei justo e misericordioso corrigiu uma grande injustiça, enquanto o monstro que havia destruído vidas pagou por seus crimes. Essa história nos ensina que, diante da injustiça, o silêncio só alimenta o mal. Somente quando os oprimidos erguem a voz por seus direitos é que o mundo pode mudar.